obrigado, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és tremendo, meu Jesus, aleluia. Aleluia. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Amados, nesta hora, esse dia de hoje, nós vamos estar estudando a lição de número 4, amém? Lição de número 4, que traz, por título, o drama de Jó, amém? Glória seja dada em nome do Senhor. Nosso textual de hoje é: e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor, amém? A nossa verdade prática é, a despeito das grandes provações que se abatem em nossas vidas, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Leitura bíblica em classe. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 13, amém? A seguir, até o versículo de número 22. E depois o capítulo de número 2, do 6 ao 8, amém? Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos de prosseguimento, amém? Diz assim: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os rabeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram a fio de espada, e só eu escapei para trazer as novas. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a ponta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Oremos ao Senhor, amém? Ó Deus querido, Deus amado, Deus fiel, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos orar a Ti, queremos bendizer, exaltar a Tua santa presença, meu Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor
esteja, meu Deus, a trabalhar a cada dia, meu Deus, sobre, meu Deus, cada uma dessas vidas que aqui estão, aqueles que não puderam estar aqui, meu Pai, que o Senhor vai de encontro, abençoe nesta hora, meu Deus, para a glória do teu santo nome, Jesus. Ó Pai, que nós clamamos ao Senhor, que a bênção grandiosa do Senhor esteja sobre as nossas vidas a cada dia, é que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém? Glória a Deus. Amados, o nosso objetivo geral é mostrar que Jó manteve sua fidelidade a Deus, amém? Os objetivos específicos é revelar que de forma estratégica, que se abateram sobre as tragédias que se abateram sobre Jó, atingiram seus bens. Explicar que de forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos. Demonstrar de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. Amém? Introdução. A aprovação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição do homem mais rico e admirado do Oriente, ele se tornou não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. Amém? Irmãos, nesse livro de Jó, logo nesse princípio, nesse drama de Jó, a gente vê 3 fases na vida de Jó, tragédia de natureza econômica, ele perde os seus bens, e tragédia de natureza familiar, que praticamente ele perde os seus filhos, e tragédia de natureza física e psicológica. Amém? Nós vamos estar vendo cada um desses pontos aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Para quem gosta de pregar a palavra de Deus, pode dividir esses pontos aí, e trazer uma bela mensagem, vamos lá. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados. Os empregados foram assassinados. E outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo dessa lição. Tragédia de natureza econômica. O sucesso na esfera comercial, o autor sagrado já havia sublinhado que Jó era maior de todos do Oriente. Nós, igual a gente já tinha falando, comentando nas aulas passadas, que é muito fácil você ser pobre e se tornar rico. É muito bom, é muito bom. Mas a pessoa ela ser rica e praticamente a pessoa mais rica que existia no Oriente Médio e de repente se tornar pobre, irmãos, é uma grande tragédia na vida dessa pessoa. Talvez se fosse outra pessoa no lugar de Jó, ia talvez querer subir no monte mais alto que tivesse, pulasse lá, ou fazer uma forca para ele, alguma coisa dessa. Talvez ia querer se suicidar, mas para a glória do nome do Senhor, Jó, ele se manteve firme perante a presença do Senhor. A momento algum, Jó, ele praticamente abandonou o Senhor. O respeito e a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de luz contribuíram para a construção dessa imagem. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó
medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço dele, né? Então, tipo assim, se você for olhar, Jó, a Bíblia Sagrada fala que Jó ele tinha várias pessoas, né, ao seu serviço, e a quantidade que ele tinha de pessoas, né, ao seu serviço era grandiosa, porque a Bíblia Sagrada fala que ele tinha, né, muitos camelos, muitas ovelhas, muitas jumentas, e para tomar conta dessas jumentas, sem contar que tomar conta da casa de Jó, daquela grande fazenda, das terras de Jó, né, precisava de muitas pessoas para poder estar trabalhando na terra. Sem contar um grande latifundiário, né? um grande, sem contar as hortas que tinha que trabalhar, né? Os funcionários que tinham que trabalhar nas hortas, né? Então, eu acredito que, né, foi para Jó, aquilo foi uma coisa, né, muito drástica, né? O Jó, ele, o serviço dele era como se fosse um fazendeiro naquela época? Se fosse comparar com os dias de hoje, talvez Jó, né, pelo fato de ser o homem mais rico do Oriente Médio, que nos diz a palavra de Jó, talvez nós poderíamos dizer que Jó ele teria uma multinacional, né? Multinacional que fabricava vários tipos de produto, né? Ele tinha funcionários que, né, mexiam na terra, ele tinha funcionário para cuidar das ovelhas, ele tinha funcionário para cuidar do gado, do boi, né, das jumentas, dos camelos, e sem contar aqueles que serviam dentro da sua casa, e fora aqueles que talvez cuidavam da segurança da sua fazenda, né, porque naquele tempo, já existiam pessoas para poder roubar, né, tanto que a Bíblia Sagrada fala que existiam os ratos do deserto. Outras traduções falam chacais do deserto. Esses chacais do deserto, irmãos, eram os amalequitas, né? Era conhecido como o povo amalequita, eram os chacais do deserto, né? Então, quando nesse tempo já estava se levantando esse tipo de gente sobre a face da terra, né, para poder defraudar. Então, né, e outra coisa, as terras de Jó eram muito extensas, e a região onde Jó, né, ele convivia era a região de Uz, que no dia de hoje, né, que nos tempos de Moisés era a região de Mediã. Nos dias de hoje é a região da Arábia Saudita, né, uma parte da Arábia Saudita está ali, né? Se não faz memória, ou é a Arábia Saudita ou é Jordânia, uma coisa assim, amém? Vamos lá. O comércio e as atividades do campo eram as suas principais atividades, né? Sem contar aqueles que negociavam com a Jó, porque tinha aqueles que cuidavam, né? E tinha aqueles que iam para negociar, né? Que pegavam o produto de Jó e ia vender, né? Provavelmente, né, pastor, o que ele tinha, aí ele já fazia com que a troca, né, tudo, o comércio... Tanto troca de produto e tanto venda, né? Eu acredito que ele trabalhava com troca e venda, né? Vamos lá. Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários contemporâneos, né? O que a gente estava comentando aqui, né? Então era como se fosse um grande empresário nos dias de hoje, né? Vamos lá. Enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, sem contar a questão da lã, vamos lá. Os camelos e jumentas estavam a serviço do transporte e carga. Que na época era isso, só Os camelos, né, e jumentas eram os que eram capazes, né, de atravessar o deserto, eram os camelos e as jumentas, né? Dessa forma, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócios, amém? O sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era, sem dúvida,
o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras. Amém? Se tinha boi, ele tinha terra. Se tinha lavoura, ele tinha terra. Se ele tinha jumenta e ovelha, ele tinha que ter terra para poder cuidar desses animais todos, né? Vamos lá. Ele não era um nômade, como alguns autores supõem. Os bois, e da mesma forma as ovelhas, oferecia proteína animal, sem contar que dava para matar o animal para poder se alimentar, né? As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de lactíneos, né? O leite, produzia também o leite, né? Vamos lá. Isso fazia de Jó um fazendeiro empreendedor no sentido moderno do termo, né? O ataque do diabo na esfera comercial. Vamos lá. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim, destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Seu negócio foi a bancarrota. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. Então, irmãos, né, quando praticamente vieram aqueles bandos de salteadores, né, e vieram e deram no bando, roubaram o bando de Jó, né? Foi como eu falei para os irmãos, naquele tempo já existia, né, salteadores já. E eram os amalequitas, né? Grande parte deles existiam os amalequitas, existia naquele tempo os sabeus, existia naquele tempo os caldeus, existiam os hititas também. Só que na região onde Jó morava, eram mais os amalequitas, os sabeus e os caldeus, né, que eram a região próxima deles ali. Praticamente eram homens que viviam no deserto, e pelo fato do deserto não produzir nada, eles saíam para roubar, né? Eles saíam para roubar os vizinhos deles, sempre eles faziam isso, né? Vamos lá. O ataque do diabo na esfera do campo. Dessa mesma forma, da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás o atingiu também na esfera do campo. Destruiu a sua fonte de produção de proteínas e lactíneos. O diabo atingiu em cheio toda a fonte da sua riqueza, né? No caso, as vacas, né? E as ovelhas, né? Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna direta, né? Nem sempre é diretamente que a pessoa, né, ela é defraudada. Às vezes a pessoa ela vai perdendo aos poucos, né? Diz. Igual a questão aí desse quebra por investidor de... Nem sempre, né, falando, né, quebra por investidor de ação mais direta, às vezes uma pessoa tem uma empresa e está vivendo a vida de pecado, e por causa da vida de pecado a empresa é destruída por conta não do somente pecado. isso, mas às vezes por causa de uma má administração, às vezes por causa né, de um empreendimento que foi mal, né, empreendido, no caso comprou algo, produto, alguma coisa que foi errada e praticamente a empresa começa a entrar em declínio, né? Tem alguns fatores, só que no caso de Jó, né, foi uma ação maligna, né? Foi, a Bíblia Sagrada fala, né, que, né, Satanás se deu. Por que o autor dessa revista
ele está dizendo que nem sempre uma ação direta, né, é maligna, porque, né, tem gente que às vezes pega um texto desse aqui, bíblico, e fala assim, ó, você está perdendo porque o diabo, aí usa para falar com outra pessoa, né? Você está perdendo porque é o diabo que tocou na sua vida e você está perdendo tudo por causa disso. Então, o autor está querendo mostrar o seguinte, né, que nem sempre é Satanás que está por trás. Às vezes é por causa do pecado do homem, como você disse, Sim. e às vezes é por causa da má administração do homem, né? Pode acontecer, amém? Vamos lá. Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento ou até mesmo consequência de uma crise de mercado, né? Às vezes por causa da crise, igual uma crise como essa aí do coronavírus, né? Para se manter empresário, ele se manter de pé, é difícil, não é fácil, né? A pessoa ela tem que ter muita inteligência para poder, né, sobressair numa crise dessa. Um fator, igual ontem, um fator que aconteceu ontem. Ontem, né, choveu bastante o dia inteiro. Lá na farmácia onde eu trabalho, já tem muitos anos que foi implantado, mesmo antes de pandemia, mesmo antes de, né, já tem mais de 5 anos praticamente, não, tem mais de 10 anos, né, que foi implantado a entrega. Então, quem trabalha com entrega, uma hora dessa, sobressaiu. Mas vamos com uma farmácia que dependia da pessoa sair de casa, vamos supor, e ir lá buscar o medicamento. Ontem não vendeu praticamente nada, não é? Por quê? Por causa daquela chuva que caiu o dia inteiro. As pessoas não saem de casa de chuva, até porque fica com medo de vamos supor, aí eu posso ir e posso ficar, vamos supor, pode vir um alagamento aí e eu ficar na rua, né? Então as pessoas já ficam com medo. Então tem vários fatores às vezes que fazem o comércio muitas vezes ficar ruim, né? Vamos lá. Todavia, no caso de Jó, foi uma ação maligna e em muitos casos hoje também não é. A tragédia de natureza familiar, os filhos, vamos lá. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos de forma calamitosa. 7 filhos e 3 filhas, amém? Foi uma calamidade terrível, né, que se abateu, né, sobre a vida de Jó. Já pensou? Até hoje, irmãos, eu nunca vi assim, não, eu já vi noticiários, mas é difícil de se ver um noticiário como esse aqui, ó, dizendo assim que a mãe e o pai, né, perdeu seus 10 filhos num dia só, né? Eu aqui em Vitória, uma vez eu vi um fato assim, ó, a mãe, ela tinha um filho em Portugal. O filho dela morreu em Portugal. As 2 filhas dela saíram para poder ajeitar a chegada do corpo que estava lá em Portugal, e ali perto do terminal de Carapina, né, as 2 estavam no carro, de repente elas, né, passaram, o sinal abriu, elas passaram, veio um camarada lá, né, passou o sinal vermelho, as 2 filhas morreram. Então ela perdeu o filho que estava em Portugal e ainda perdeu as 2 filhas aqui. Foi uma tragédia terrível, né, para a vida dessa mulher, né? E isso aconteceu na rua de baixo, tem um terminal de Carapina, a primeira até a rua do terminal, a segunda, a terceira. Aquela rua ali que tem um sinal, bastante perigosa aquela rua ali, que às vezes tem pessoas que, né, às vezes avançam. Hoje em dia eles pararam de avançar mais, mas antigamente direto eles avançavam o sinal naquele lugar, e direto tinha acidente, né? Então, irmãos, né, uma tragédia terrível, né? Na Bahia, pastor, onde eu morava, na cidade que eu morava, também aconteceu um fato parecido. Morreu alguém da família, hoje eu não me lembro quem mais, e os parentes vieram de outra cidade, né, do velório, e vieram também com muita pressa, né? Para que pressa, né? Porque estava morto mesmo, né? E
Todo mundo. Misericórdia. Sangue de Jesus. Que tragédia, hein? Uma tragédia muito É, só Jesus. É difícil de se ouvir casos como esse, mas existe. Tem, né? Vamos lá. Não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável é nefasto. Né? É uma coisa, né, absurda para a mente humana. A pessoa, irmãos, acho que a mente dela entra em colapso. Né? Eu acho que ela, estrutura. se a pessoa não tiver buscando a presença de Deus, né, ela não suporta, não. Porque eu acho assim, a pessoa na família, alguém na família, falecer por doença, né? Agora, uma questão de acidente, umas coisas assim, né? É trágico. Deve ser assim, depois daqui pra frente, mãe, pai, os parentes, tem muita... Não, mas seria mais trágico ainda se morresse umas duas pessoas da família de morte natural no mesmo dia, ainda seria ainda mais trágico, seria mais inexplicável. Sim, eu estou falando um caso natural, agora eu estou falando uma morte que não era para... Porque a nossa tendência é assim, depois na velhice, né? O que está acontecendo. Justamente, né? Se morrer ainda na juventude. Estão morrendo aí com drogas. Na juventude, se morrer de forma trágica é pior, né? A forma trágica, uma forma que não era para ser, né, na idade que a pessoa, uma criança, como tem acontecido, as crianças. É verdade. Né, aí eu acho que isso aí o trauma é pior. É verdade. No apartamento, senhora. Mas todas as formas são trágicas também. Mexe com o psicológico. Mexe. Porque o apartamento que eu morava, eu fiquei, porque eu tenho estrutura muito boa, eu também fiquei passada dias e dias. Morreu a senhorinha, né? Do apartamento em frente, que hoje eu moro nele. Sim. Aí passou-se 20 dias, acho que foram uns 20 dias. O senhorzinho morreu, um filho enterrou, a mãe e o pai em questão de 20 dias. Ele não aguentou ficar no apartamento, tudo bem que ele tem um apartamento dele próprio. Ele não aguentou, ele vendeu tudo e foi embora para o apartamento dele. Falou comigo, eu não aguentaria morar aqui, ainda bem que eu tenho meu apartamento, eu não aguentaria, porque foram 22 anos que eles moraram aí. Tanto que na hora de esvaziar a gaveta do armário dela, no banheiro, eu cheguei lá, né, porque eu já ia mudar para lá, eu estava com a chave também. Eu cheguei lá e estava ele lá parado em frente à gaveta e falou, eu já vi essa gaveta várias vezes, não consigo mexer aqui, não consigo. Eu falei, deixa que eu pego para você, né? Tirei as coisas, joguei fora, né, tudo que estava dentro, né? Botei no saco de lixo. Ele falou, eu estou tremendo aqui, eu vi o estado dele. Nossa, Deus. Foi equilibradíssima. Sim. E eu fiquei vários dias orando pela vida dele, né? Nosso Deus do céu. A minha filha perdeu em uma semana os avós. Tanto parte de pai como parte, né, minha parte, era meu pai e depois o pai do pai dele. Eu conheço pessoas que, né, perdeu a mãe já há 10 anos. Até hoje não pode nem tocar no nome da mãe deles, que ele já começa a sentir, né? Imagina, né, no caso, misericórdia, não gosto nem de pensar num negócio desse. Vamos lá. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque. Agora já seria a esposa, não? É o filho. Perder um filho calamitoso, perder todos de forma inevitável. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar-se em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. Né? Então a pessoa precisa buscar a presença de Deus. Né? A esposa, a frase amaldiçoa a Deus e morre, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Muitos autores tentam
suavizá-lo quando a interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Você continua aí com sua fé, enquanto tudo desmorona à sua volta, porque tudo isso, deixe de lutar, por isso o aceite. Como é que está na revista dos irmãos aí? É assim mesmo, olha só. Por que tudo isso? Ah. Fez uma pergunta. Por que tudo isso? Aí tem uma resposta. Deixe de lutar por isso e aceite a morte. Mas na Bíblia Sagrada não está escrito dessa maneira, não. Aí É o- atualizada, né? Não, essa aqui é a versão internacional. Ah, A versão internacional. É porque a outra versão é a versão internacional, ok? Então, você continua aí com a sua fé enquanto tudo desmorona à sua volta. Por que tudo isso? Deixe de lutar por isso e aceite a morte. Então, era o que a mulher de Jó, né, estava falando, né? Mas Vamos- aí, pastor, eu nunca entendi essa frase dela. Nunca entendi. Olha, Que veja bem, sim. né? A outra versão. Amaldiçoe seu Deus e morre. Uai, sou eu que mando na minha vida? Eu decido morrer e vou morrer. A não ser que ela falando, ele amaldiçoando a Deus, com isso viria a morte sobre ele, né? É. Porque é uma colocação meio... É porque o pecado traz a morte, entendeu? E aí, naquele tempo, as pessoas já tinham consciência disso, que toda pessoa que peca, a tendência é a morte se achegar a ela, né? Então, ou então ela estava mandando ele suicidar. Só se for... Eu pensei Como nisso. você Eu falou, pensei Eu nisso. penso nisso. que como talvez você dá- falou, acredito que naquela época, quando as pessoas eram acometidas de uma situação assim grave, né, de Sim. doença, tudo, né, tanto que a minha luta sempre eu quero aprender, é a questão do que os amigos de Jó ficavam, você pecou, Jó, entendeu? Então eu acredito que naquela época deve ser porque estava assim, nossa, como eles iam falar, você está em pecado. Então, quer dizer, e a situação era tão grave dele, né, que ela mesma falou assim, já amaldiçoou esse Deus e morre. É porque a situação estava tão difícil, né? Tanta coisa ruim estava vendo. Ela falou assim, só está faltando isso. Não, e até Tipo porque... assim, você blasfemar a Deus e... Até porque a situação dele, as feridas que falam no texto, que as pessoas não conseguiam nem chegar perto. Eu acho que é o capítulo de número 19, acho que é o capítulo de número 19 de Jó, fala que o bafo dele se ouvia a 5 metros, a distância de 5 metros, o bafo que estava da sua boca. Eu acho que a fala dela até falou assim, tipo assim, apressa logo, amaldiçoa esse Deus e morre. Quer dizer, que todas, ela como esposa, né, eu estava vendo esse sofrimento tão grande, né? Então não estava aguentando. O capítulo de número 19. Apressa sua morte, amaldiçoa esse Deus e morre. O capítulo de número 19, quer ver o que fala lá? Vê? É uma coisa assim, terrível. Capítulo de número 19. Eu vou ler ele ao todo aqui para os irmãos verem. Respondeu, porém, Jó e disse: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhaste. Vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes? Embora haja eu na verdade errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me argui pelo meu opróbrio, pela minha vergonha, né? Sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, mas não há justiça. O meu caminho se entrincheirou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou, e arrancou a minha esperança como uma árvore e fez inflamar contra mim a sua ira
e me reportou para consigo como um dos seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda, pois longe de mim há meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Tipo assim, os irmãos deles e os que conhecem ele estranharam, né? Os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus servos, né? Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei o meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e eu escapei só com a pele dos meus dentes, só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me persegues assim como Deus, e da minha carne vos não fatais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, que me dera que se gravasse no livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpida na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o verão. Por isso, o meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que devieis dizer, por que o perseguimos? Porque a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmo a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberes que há um juízo. O que ele estava fazendo aqui? Ele estava falando contra Deus? Não. Ele estava falando contra os seus amigos. Porque os seus amigos agora estavam levantando e estavam do lado de fora da sua tenda, tipo lançando acusação contra a vida dele. Aí ele estava falando assim, que a justiça viria, né, em seu favor. E aí ele estava falando que ele chamava os seus servos, os seus domésticos desprezáveis, os seus amigos, os rapazes. Tem uma passagem que eu não sei qual que fala que as crianças olhavam de longe e zombavam. E isso, irmãos, por que ele citou isso? Porque não era normal uma criança, irmãos, uma pessoa idosa, um ancião naquele tempo, era respeitadíssimo. Não se podia, irmão, desprezar a vida de um ancião. Naquele tempo, né, até uns 50 anos atrás, uma pessoa idosa era respeitada. Se ela entrasse dentro de um ônibus, as pessoas se levantavam para dar lugar para ela. Se ela chegasse num ambiente onde tivesse, né, vamos supor, chegasse aqui na igreja, né, e de repente estava todos os lugares ocupados, chegasse idoso, né, um jovem, se ele não levantasse para dar a cadeira para o idoso, né, tipo assim, era vergonha. Isso era uma vergonha. E a palavra do Senhor nos fala que os jovens agora desprezaram a vida dele. Nós a versão fala criança, pastor. É criança, né? A versão fala Criança, né? Ele fala assim, ó, até as crianças me desprezam.
querendo eu levantar-me, zombam de mim. Né? Então, uma versão do Senhor fala jovem, é criança. sim. E ele falando ali, né, que tudo que ele foi colocando, que a visão dele, da criança, de todos os outros empregados, Sim. e ele fala ali no final, eu sei que meu Redentor vive, ele É. falou, né? Entendeu? Então ele estava ainda ali, né, com a certeza de Deus que estava permitindo tudo isso. Né? Justamente. Vamos dar continuidade então, vamos lá. Outros procuram atribuir um sentido ao texto o qual ele não tem. Para estes, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando Jó a louvá-lo e morrer em paz. Né? Porque, irmãos, a palavra que estava no original nesse texto, acredita-se que era Baraque. Então, Baraque não é amaldiçoa, é abençoa. Tá? Quando acredita-se que na tradução do hebraico, né, para o grego, para o português, houve um erro de tradução. Aí, em vez de colocar abençoa o teu Deus e morre, né? Aí o que acontece? Eles colocaram amaldiçoa. Só que isso aqui não é certo, né? Não é um pensamento certo, porque não se sabe, né? Os originais mesmo desapareceram. Mas na versão grega que tem, da Septuaginta, né, alguns dizem, né, que está abençoa em vez de amaldiçoar. Tá? Tem mais sentido, pastor, porque exatamente eu nunca entendi. Abençoa o teu Deus e morre. Eu falei, gente, uma esposa de um homem desse é uma mulher temente a Deus, só podia ser também. Sim. Como uma mulher temente a Deus poderia usar esse termo para com sua esposa? Nunca entrou na minha cabeça. Aí, com essa explicação do Senhor, já sei. O que acontece? Porque, vamos supor, já estava todo cheio de ferida. Todo cheio de ferida. E a única coisa, tanto que nos versículos, nos capítulos de Jó, do livro de Jó, você vai ver, né, que ele estava esperando a morte chegar. Estava esperando a morte chegar. Então, né, no sentido de chegar, amaldiçoa o seu Deus e morre, né, tipo assim, abençoa o teu Deus e morre. O que ela estava querendo dizer? Olha, a única coisa que está faltando para você é a morte. Então, abençoa para você morrer em paz, para que você vá para um lugar bom, né? E até porque aí depois Jó ainda continuou com aquela mulher, né? Depois ela está falando tanto na sua cabeça ali, né? E falando de amaldiçoar, Jó ainda continuar com ela, ainda ter mais 10 filhos com ela, que a Bíblia Sagrada não fala que Jó teve outra mulher. Agora, você falou aí a questão de Abençoa. de outra versão. Outra versão. Sim. Aí você vê que logo em seguida a fala dela, Jó fala, logo em seguida essa fala, Jó fala, como falas com a louca mulher, né? Tem essa parte aí logo em seguida. Fala-se como uma louca. E como você fala como uma louca, né? Agora, tem também, como graça tal, tem dois sentidos. Se tem a questão de abençoa, quer dizer, também a mesma coisa, né? Abençoa, pede a Deus, se morrer em paz, né? Também tem o sentido aí, nessa fala, né? Como falas, porque tipo assim, por que eu vou pedir a Deus para apressar a minha morte, né? Sim. Tem esse sentido, que eu também não ouvi assim, entendeu? Ah, A gente vê, não, por que você está falando amaldiçoa? Porque o senhor falou hoje, agora abençoa em outra versão. Por que você fala isso, falou com a mulher? Então, é uma coisa interessante, que já estava falando, por que eu vou pedir para morrer? Por que eu vou pedir? O tempo é de Deus, né? O tempo é de Deus. E mesmo porque também, irmã Cristina, lá no início ele já tinha abençoado a Deus. Bendito seja Deus que me deu. Quando ele perdeu tudo, ele já tinha abençoado a Deus, né? Bendito seja Deus que me deu. Né? Então, em nenhum momento já estava amaldiçoando. É verdade. No entanto, as evidências do texto depõem contra esse entendimento. A reação de Jó, ao dizer que sua esposa falava como qualquer louca, confirma esse fato. Ele respondeu: você fala como uma insensata.
aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Tanto amaldiçoa e tanto como abençoa, irmãos, ele poderia falar o seguinte, tipo assim, abençoa o seu Deus e morre. Aí ele está dizendo assim, tipo assim, você está falando como uma louca. Tipo assim, toda a vida nós tivemos o bem de Deus. Agora, por que eu não vou aceitar também o mal? Né? Se Deus está mandando esse mal para poder sofrer na pele, então tem que suportar. Né? Ou também o amaldiçoa também dá o mesmo sentido, né? Dá o mesmo sentido. Só que é igual a irmã falou, né? A questão do abençoa, né? Muitas vezes soa melhor do que o amaldiçoar aqui, né? Mas eu nunca vi nenhum pregador, eu já vi muito pregador, muito curto que eu já fui, falando sobre essa passagem de Jó. Eu nunca vi nenhum pregador falando que a mulher falou abençoe esse Deus e morre, entendeu? Sim, mas assim, não, é porque na nossa tradução está amaldiçoa. E o que acontece? Existem muitas pessoas nos dias de hoje que são ignorantes, né? Mas eu vou com a Bíblia, o que a Bíblia fala. Não, mas a sua versão, a nossa versão, né, pelo que parece, eu estava estudando sobre isso, né, houve um erro, né? Só que se você for falar isso abertamente numa pregação, tem muitas pessoas que vão questionar. Porque a palavra que está lá é Berak. Berak é bênção, né? No hebraico é bênção. Então o que acontece? Se você, né, na tradução, eles entenderam que ali, pelo fato dela colocou falas como a outra mulher, né, entendeu que aquela palavra Berak estava dando um sentido de amaldiçoar, entendeu? Mas na realidade ela pela palavra abençoa. Só que houve um mistério aí. Então nós vamos continuar com a amaldiçoa, porque se você pregar isso num lugar, alguém, assim que você descer do altar, alguém vai te questionar, com certeza. E eles não falam justamente por isso, né, pastor? O senhor falou, há muitos pregadores ignorantes, que não é todo pregador que estuda a fundo. A fundo não é todos que fizeram teologia, não é todos que estudam no hebraico. Né? Eu já cansei de pregar, irmãos, e às vezes eu desci de cima do altar, aí a pessoa, mas onde tem escrito na Bíblia tal lugar? Então, até você explicar, porque tem coisa que você precisa, para você explicar para a pessoa, você precisa pelo menos umas 2 horas para você explicar a fundo para a pessoa. Aí se você gastar uns 10 minutinhos para explicar para a pessoa, você não vai conseguir. Então aquela pessoa praticamente ela vai acabar falando que você é um herético, que está espalhando todo mundo que você é herético, né? Que não pode convidar você para pregar na igreja dele e outras coisas mais, né? Então é melhor você continuar no que a versão portuguesa está dizendo, né? Bem, pastor, eu sempre pensei assim, né? Quem, né, almeja o episcopado, como está na palavra de Deus, tem que estudar tanto a palavra de Deus, né, nas versões que ela existe, né? Uma vez eu quis me matricular no curso de hebraico, né? Sim, só que infelizmente na época não deu, porque era longe da cidade que eu estava morando. Aqui em Vitória acho que tem. E tem que estudar português para falar bem, porque desde... Não adianta nada falar o hebraico muito bem e o português ruim. Exato, porque desde, pastor, que eu me converti, que eu fui fazer teologia, eu procurei estudar bem a palavra de Deus para não falar besteira. Tanto no início já me convidavam para pregar. Eu falava não, porque eu ainda estou estudando, eu estou apenas no meu primeiro ano. Quando estiver no meio, para lá, né? Mas no primeiro ano eu não quero falar besteira. Agora também você tem que, hoje todo mundo estuda, todo mundo faz uma faculdade. Então, se você vai para frente de um púlpito, né? Hoje uma igreja cheia, tem muitas pessoas, né, que estão estudando, fazendo faculdade. Você fala uma palavra errada, aquilo ali murcha a pessoa na hora. Murcha. Então tem que procurar estudar. Dependendo do lugar onde você vai pregar, né, as pessoas não vão te dar credibilidade se você falar errado demais. Não. O que acontece, irmão? É igual o fato, ultimamente eu tenho errado muito
na leitura aqui, mas o meu erro de leitura aqui Eu acho que o senhor não é por causa da minha visão, tá? Eu não tenho percebido isso. Minha visão já é porque agora eu saio de motoboy, irmãos, eu saio de motoboy e agora eu estou na frente do computador. Fora os tempos que eu gasto em casa, no computador estudando a palavra, eu fico o dia inteiro no computador na farmácia. Sim. Então isso tem cansado as minhas vistas mais ainda. Eu vou ter que correr para o médico, não vou com um oftalmologista o mais rápido possível para poder arrumar um óculos para mim, né? Por causa desse cansaço que está tendo nas minhas vistas e está me atrapalhando na minha leitura já. Pastor, o Diz. mais barato que eu já vi exame de vista, que eu já fui em vários aqui, é na SEMEC, sabe onde que é a SEMEC, né? Sim. Então ali, quando você for e tal, aí você vai lá. Amém. Aí, pastor, eu não quero, não é para inflar o ego do senhor, não. Aham. Mas eu vejo o Senhor e na missionária Adrianinha, eu fico maravilhada com a sede de vocês. De com a estudar, busca né? de vocês. Eu acho isso lindo, acho muito Amém. lindo mesmo, entendeu? Não é para inflar o ego do Senhor, não. Amém. Mas é porque realmente eu admiro o Senhor por trabalhar fora e ainda buscar, e ainda estudar, e ainda Amém. procurar falar Glória a o Deus. português correto. Tanto o Senhor como a missionária Adrianinha, eu admiro muito. Vocês têm a minha Amém. admiração para a honra e para a glória do nome do Senhor. Estudar, irmãos, estudar é uma coisa assim que você tem que levar para a vida toda. Sim, sim. Né? Não é só quando você está na escola que você tem que estudar, não. Você tem que continuar, porque como diz, eu nem sei quem é o dono dessa fala, mas diz assim que nós somos eternos aprendizes. Sim, Né? Até na eternidade, irmãos, você vai estar aprendendo de Deus, porque quando você partir daqui, você vai sentar lá perante Deus, você vai ter os seus questionários a respeito do que aconteceu aqui na Terra. É igual, tipo assim, Deus, me explica um pouco sobre eternidade. E eu vou chegar lá e vou perguntar para ele. Eu vou querer saber. Né? Por quê? Né? Porque tem coisas, irmãos, se você não estudar, você não aprende. Então, eu sou do tipo de pessoa que eu sou curiosa. Às vezes eu procuro estudar, né, sobre ciências, né, procuro saber sobre o corpo humano, sobre o universo, tudo que há, eu tenho curiosidade de saber. E se você tem, porque tudo isso enriquece uma pregação também, tá? Enriquece. Você, às vezes, você chega num altar e, às vezes, se você tem conhecimento gerais, isso enriquece demais. Vamos lá. Pastor, eu vou confessar um pecado aqui rapidinho, né? Eu estou agora, tipo que, não é que eu esteja preguiçosa, é porque eu estou num momento mais Marta. Eu estou frustrada comigo mesmo, né? E também devido a esse problema de saúde, a minha mente não é mais a mente que eu tinha outrora. Infelizmente não. Infelizmente, né? E eu ando frustrada comigo e estou me cobrando. Eu falei, você não é assim. Você tem que voltar a ser aquela graça que você era também, né? Curiosa, de buscar, de estudar. Por exemplo, quando eu dava aula de inglês na Bahia, eu ensinava meus alunos português. Eles falavam para mim, mas a senhora não é professora de português, a senhora é professora de inglês. Eu falei, sim, mas para você aprender o inglês, você tem que saber bem o português. Né? Eu também não gosto de ver pessoas falando errado, me dá nervoso. Então eu consertava eles. Lá na frente me agradeceram. E a professora de português veio conversar comigo para a gente fazer, né, procurar fazer um planejamento juntas. A Flora e meus alunos estão melhorando muito no português. Eu estou gostando muito, né? Nas provas de inglês, eu corrigi o português deles. Eles ficavam revoltados, mas eu sou professora e eu tenho que corrigir. Eu não vou corrigir matemática que não é minha área, mas se tiver aqui, né, português errado, eu sempre vou corrigir. Tem que vou corrigir. descontar ponto, eles ficavam indignados. É porque, na realidade, o que a gente aprende na escola, a gente vai levar para a vida toda. A vida toda. Né? Igual, tipo assim, vamos supor, no meio dos seus alunos lá, né, com certeza ia sair juiz, já ia sair advogado. Imagina um advogado escrevendo errado e falando errado. Sim. Você já imaginou? Não imagina um negócio desse. Pastor, e depois de anos, muitos deles se encontravam comigo e eu nem reconhecia mais, porque eu dava aula em 3 escolas, eu tive mais de 1000 alunos na época, dentro do curso particular, né? E eles me agradeciam, professora, estou na faculdade, uns foram fazer medicina, entendeu? Me agradeciam, muito obrigada, professora, na época, eu falei, um dia vocês vão me agradecer. E lá, como tem os índios, era índios, tem, né, ali, né, o comércio indígena, em Coroa Vermelha. Aí eu falava, como é
que vocês falam com turista? Aqui tem muito turista. Como é que vocês falam com turista? Porque eles falaram, eu não gosto de inglês, né? No final todo mundo passou a gostar. Eu falei, vocês falam com os turistas por gesto. Eu falei, todo mundo é surdo. Então vocês vão ter que aprender a língua dos sinais, libras. Não, eles não são mudo e surdo. Vocês vão aprender a falar pelo menos, né? Quanto custa? Eles vão perguntar, vocês vão ter que saber responder, né? Vocês vão ter que travar um diálogo com eles, então vocês precisam aprender. No final eu encontrava com eles todos me agradecendo. Mas é assim. Mas eu lembrei só uma coisinha aqui, eu tinha uma professora de história, que na hora que ela ia corrigir as coisas assim, se não tinha um acento, aí ela riscava o resto do caderno. Quando ela dava a palavra. E aí outra coisa que ela falava com a gente assim, eu falei assim, como vocês me deixam irritada, nervosa com essas coisas. Ela falou assim, eu não gosto porque eu chego em casa e eu como muito. Vamos lá. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcio, droga e etc. Né? A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. Né? Vamos lá. Então, a família, né, ela precisa de ter um culto doméstico. Você precisa estudar em casa, você precisa, né, buscar a Deus em casa, em oração, né, não somente na igreja, mas aonde você for. Eu tenho mania, mas sempre quando às vezes eu estou em cima da moto, né, eu estou em algum lugar, ou andando mesmo, praticamente eu vou orando ao Senhor. Às vezes eu estou ali, agora com esse negócio dessa máscara aí, então eu vivo mais em oração que tudo. Agora ninguém vê, né? Ninguém vê você falando nada, então aí que eu hoje estou conversando, porque quando você às vezes está mexendo com a boca, essa pessoa está achando doido, né? Conversando sozinho. Aí que eu falo mais com Deus ainda. Vamos lá. Estou na Bahia rapidinho. Tinha assim, do meu bairro até o centro, né, de Cabralha, era pequeno. Tinha muito calçadão, né? Que Sim. A Veracel, né? Que é uma empresa, né, multinacional, você conhece, né? Fez aquele calçadão, que eles estão lá também, né? Fez aquele calçadão. Então a gente ia andando, né? Do meu bairro Nova Cabralha até o centro de Cabralha, 1 quilômetro. Eu ia andando, orando, falando com Deus em pensamento. E as pessoas passavam por mim, falavam comigo, e eu não via. Aí depois falava, é a sua mentira, eu te vi. Falei, aonde? Você não falou comigo? Falei, aonde? Você estava no calçadão? Falei, estava eu e papai, não vejo ninguém. Então todo mundo depois vinha, sua mentira, eu te vi, falei com você, você nem me viu. Porque às vezes quando estava andando, você estava conversando com Deus, né? E eu realmente, pastor. É como se batesse uma venda assim, você só sabe guiar o caminho que você está dando, né? Você não bater em ninguém, mas quando tá ligado eu em entro no Deus. espiritual mesmo, para eu voltar pro natural, o secular, demora um tempo na minha mente, entendeu? Eu sei de quê. Eu sei. É como se entrasse na sala do trono, né? Sim. Vamos lá. Como se fosse, não, é entrando na sala do trono. Entrando. É tragédia de natureza física e psicológica. O diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens, dizimação aqui, irmãos, não é dar dízimo não, tá? É destruição, viu? Mesmo diante da destruição de seus bens e familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó, porque a palavra dizimar, né, quer dizer destruir. Agora, dar dízimo no caso, contribuir na obra, tá? Tem dois sentidos diferentes. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará a tônica ao restante do livro. Por que é distinto, irmão? Porque no Antigo Testamento, você viu outra pessoa que passou uma prova igual que Jó passou?
Não tem. Então, é distinta. Até nos dias de hoje, irmãos, é difícil você encontrar uma pessoa que passou numa prova que contra. Às vezes você pode ver uma pessoa, às vezes perdeu um filho, né? Perdeu a empresa, perdeu o casamento. Às vezes você vai ver isso aí. Mas 10 filhos, como Jó perdeu. Porque você está falando no sentido 10 filhos, né? Porque tem essas tragédias aí no morro, É. né? Toda a família ali, Justamente. né? Quantas, né? Ah. Rio Petrópolis, né? Esses lugares assim. Mas é porque Jó tinha 10 filhos, né? Justamente. Tipo assim, eu vejo que a aprovação de Jó foi a maior até nos dias de hoje mesmo, porque eu boto na minha vida em sentido. Eu, por exemplo, quando eu me acabei nas drogas, eu não tinha nada mesmo, então eu já estava sem nada há muito tempo, entendeu? Antes de as drogas me destruir. Ele não, ele já teve um patamar elevado, depois desceu mesmo, entendeu? Então, Tem pessoas nos dias de hoje que passam prova, eu acredito que talvez já passou prova igual a que ele passou, talvez tenha, eu acredito que tem, porque tem coisas que não foram escritas, né? Ou até mesmo no tempo dele, talvez tenha pessoas que passaram a prova igual, talvez teve. Só que o que acontece? Porque se fosse também escrever na Bíblia Sagrada todos os acontecimentos das pessoas, né? Não daria, não teria livro para poder escrever. Porque no mundo já se passou milhares e milhares de pessoas. Só que Deus pegou esse exemplo específico porque Jó era, pela forma que Deus testemunhou de Jó era muito temente ao Senhor. Né? Você ia falar? Eu passei parecida. Passei parecida. Em primeiro lugar, eu perdi, né, o esposo em separação. Depois Deus restaurou. Junto com o esposo, os bens. A enfermidade que veio. A enfermidade. Pastor, eu tive várias pragas. Várias. Se eu for contar aqui, entendeu? Sim. O inferno todo se levantou contra a minha vida. Eu tive as acusações dos amigos, de pastor. Sim. O pastor na época não me apoiava por causa da revolta que eu estava vivendo. Ele, em vez de me entender, não me apoiava. Sim. É tanto que um dia ele falou comigo na igreja que ia me aconselhar a procurar ajuda profissional, ou seja, um psicólogo. Depois desse dia que ele falou isso, eu voltei para casa, entrei no meu quarto, orei com a boca no pó, chorando. Eu falei, pai, nem quando eu era do mundo, eu fui atrás do psicólogo. Várias vezes estive na porta e voltei. Então, hoje que eu conheço o Senhor, seja o Senhor meu psicólogo. Eu até peguei aquele livro, Jesus, o maior psicólogo, de Augusto Cury, na época. Sim. E aí, então, foi eu e Deus. E a partir de lá, nunca mais eu fui dependente de pastor assim, para ficar me aconselhando. Eu e Deus. E quando Deus falou que ia tocar na minha filha, perdi a filha, porque a filha foi para fora estudar também. Sim. Anos fora, foi aí que eu fui para a escola de missão, aí que eu fui atrás do meu chamado, porque eu falei, pai, dentro do meu quarto chorando, não tenho. Porque antes a desculpa que eu Mas talvez aquele apertão todo que Deus estava dando na irmã, sabe? Era para a senhora fazer lições. Sim, porque eu era muito materialista. Porque, pastor, né, não é me vangloriando, e hoje eu sou outra pessoa, graças a Deus. Mas quando eu casei com meu esposo era milionário. Meu esposo era milionário. Na época que o dólar mandava no mundo, não tinha euro, porque meu esposo é alemão. Nós viemos da Alemanha para o Brasil com $1,5 milhão. Eu entrava dentro da minha cozinha para beber água, pastor. Tinha duas funcionárias de casa. Não era tão grande como o Jó, mas a gente tinha 9 funcionários a nossa, né? Eu era microempresária com 23 anos, eu já era microempresária. Sim. Né? Tinha funcionários na nossa fábrica, tinha funcionários dentro de casa, tinha funcionário na loja. Então, esse povo todo, né? E levava minha filha para aula disso, para aula daquilo, aula de piano, aula de balé. Essa menina foi criada, ela também entrava na cozinha. No berço de ouro, né? Então, por isso que hoje ela é toda assim, sabe? E perdemos tudo. E foi difícil, eu quase enlouqueci. E sem contar obras de bruxaria em cima de mim que quase me mataram. Eu sou viva porque Deus é misericordioso com a minha vida. E onde eu ia, Deus falava, você está viva porque Deus é Deus na sua vida. Foi bem profundo esse testemunho aí. Eu tive um pouco a vivência de Jó. Às vezes a gente olhando para a pessoa, a gente não sabe o que a pessoa viveu. Né? Respeitem a minha história. Eu amo essa frase. Entendeu? Porque... Então eu vivi tudo isso na minha pele. E aí quando eu perdi minha filha, que aí eu ia entrar em depressão,
Aí eu falava com Deus, eu só vou fazer a sua obra o dia que o Senhor fizer uma obra na minha vida. Olha, que audácia, né? Aí Deus só ria, né? Então, quando eu fui fazer a obra dele, ele fez a obra na minha vida. Minha filha estava afastada dos caminhos do Senhor, porque na adolescência ela ficou revoltada, porque ela orou pedindo a Deus várias vezes a restauração do meu casamento, né? O pai dela voltasse para casa e não acontecia, ela se afastou na adolescência. Quando eu fui fazer a obra do Senhor, minha filha voltou para os caminhos do Senhor, meu esposo voltou para casa, ficou 7 anos, Deus cumpriu o que ele falou e preparou ele e levou, né? E hoje eu sou viúva, não carregava mais aquele estigma que para mim é a pior coisa no mundo, pastor, no mundo. Sim. Era ter o estigma de mulher separada, porque eu falei, eu não casei para separar, eu sou da antiga mesmo. Eu falei, e negócio de ter um marido, não deu certo, casa com outra, eu falei, isso não é para mim, né? Então eu vivia a Bíblia, eu procurava viver tudo direitinho, né? E aí Deus me honrou, né? Porque quando eu ia para o Nepal, pastor, eu ia para a escola de missão, ia me mandar para ajudar a obra no Nepal. Aí meu esposo resolveu voltar para casa, porque eu falava, né, o inglês, né, mais o alemão, então por isso que eles me escolheram. Aí quando eu ia, meu marido resolveu voltar para casa. Eu fui para o meu pastor presidente, falei, pastor, e agora? Pastor? Não tinha condições, né? Aí ele falou, vai, volte para sua casa, porque a obra missionária é mais árdua e mais difícil é de casa. E assim foi, até 3 meses antes do meu esposo falecer. Mas para a honra e glória do Senhor, Deus restituiu. Ainda não restituiu os bens totalmente, né? Sim. Mas eu falo, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Agora sim, foi uma transformação na minha vida, assim, pastor, que chocou até a mim. É verdade. Vamos lá. Essa nova prova é um gênero muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará tônica ao restante do livro. A saúde física. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó com a chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça. A gente fez uma ilustração ali, né, de um moço cheio de chagas. Irmãos, a Bíblia Sagrada não fala lepra. Não fala lepra. Os pregadores costumam dizer lepra porque a lepra é uma chaga na pele, é uma úlcera na pele, né? Então, por isso que os pregadores, né, falam que é uma lepra. Mas a Bíblia Sagrada não fala lepra, fala chagas ou tumores na pele, ou chagas. Pastor, com certeza isso era agora que gostou do branco que eu peguei, né? Não, era ferida mesmo que dá para ver. Quando a pessoa rala no asfalto assim, que dá para ver aquela ferida de sangue mesmo, né? Mas na Bíblia, já nessa época, já tinha a palavra lepra, já, né? Nesse tempo já existia lepra, com certeza. Meu pai fica falando comigo que esse pano branco nas costas inteiras é igual a lepra de Jó. Não, misericórdia, nem se compara. Vamos lá. Trata-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de esse sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Com certeza deve ter dado uma certa dermatite também. Por quê? Porque ferida quando coça é dermatite, né? Então foi uma espécie de uma ferida aberta que coçava, né? Então é uma espécie de dermatite que deu na pele dele. Ou psoríase também, né, pastor? Eu tive, né? E volta e meia ainda aparece isso aqui, ó. E se eu coçar, fere tudo. Porque eu tenho isso aqui mesmo, tá vendo? Minha pele cheia de bolinho lá, ó. Isso aí eu já tive isso também. Isso aí é de praia. Só que o que acontece? As feridas eram feridas bem abertas mesmo, né? As feridas que Jó, né, ele tinha. Mais ou menos espécie igual está aqui, ó. Mais ou menos igual está esse moço aí, as feridas, né, abertas, amém? Essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via cometido de uma grande desgraça. Ele ia para um monte de cinzas, mansbala, o hebraico mansbala, um local considerado imundo. Ali ele esperava a morte entre cães, insetos e aves de rapina, né? Geralmente ele ia para o lixo, né, um lixão, né? E ali as moscas vinham sentadas na sua pele, os cães vinham lamber as suas feridas e coisas dessa natureza, né?
saúde mental, a saúde mental de Jó. Não há dúvida que, além do sofrimento físico, Jó também experimentou sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permite dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Não posso dizer uma doença de depressão, não, doente depressivamente não, mas que ele teve momentos de depressão, ele teve. O que é depressão? Eu volto a repetir, é pressão dentro, né? Ser pressionado dentro. Jó, com certeza, muitos momentos veio na cabeça, tipo assim, meu Deus, eu fui o homem mais rico da face da terra, né? Olha que situação que eu estou, né? Os meus servos não me obedecem mais, né? As crianças passam e riem de mim, né? O que está acontecendo comigo? Então, todo aquele pensamento, aquela turbulência que estava dentro da sua mente, né? Com certeza, foi um momento de pressão dentro dele. Foi um momento de depressão, mas depressão momentânea, não uma depressão maligna, não uma depressão doentia, mas foi uma depressão momentânea. Eu tive, pastor, essa né? depressão momentânea. Todo mundo tem isso todo dia, gente. Ontem mesmo eu estava lá, porque ontem na farmácia, a gente foi preocupado com venda. Ou se a farmácia não está vendendo, não tem como você pagar. Ontem daquela chuvarada toda, tipo assim, eu estava tipo assim, meu Deus do céu, não está vendendo nada. Tipo assim, ninguém está saindo de casa para poder ir na farmácia para poder comprar alguma coisa, né? Então, você já fica naquele pensamento. Tipo assim, outra coisa, você tem uma conta para pagar amanhã. Jesus, eu não tenho esse dinheiro para poder pagar essa conta. Senhor, entra com providência, né? Tipo assim, é outro fator, né? Quando o diabo começa a atacar o seu casamento, quando o diabo começa a atacar, vamos supor, a sua vida profissional, as pessoas começam a perseguir dentro do seu local de trabalho, né? Você não para muitas das vezes e fica em pensamentos pensando, né, o porquê de tanta provação que está vindo sobre a sua vida. Isto é uma depressão momentânea, é um momento de pressão dentro, momentaneamente. Agora, uma depressão doentia é quando você tem dinheiro, seu casamento está bem, não tem conta para pagar, não tem, mas de repente você entra com um quarto escuro e começa a chorar sem motivo. Isso é uma depressão doentia, né? Agora, uma depressão maligna é que faz a pessoa a pecar contra Deus. Por exemplo, uma pessoa que ela entra em depressão a ponto de entrar dentro do seu quarto e ali mesmo ela fazer as fezes, ela, né, fazer as necessidades dela dentro do quarto, né? Por exemplo, não querer tomar banho, Se mutilar, né? Se mutilar o seu corpo, se suicidar também é maligno. Isto tudo é maligno, né? É uma depressão maligna, amém? Vamos lá. Há vários textos no corpo do livro que permite fazer essa dedução. Mas já no início de sua fala, é possível perceber esse fato. Que dedução? Que ele estava entrando numa depressão, né? Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia do seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Existe uma linha de pensamento a respeito disso aqui, eu não vou nem comentar com os irmãos. Não compensa. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do seu nascimento, do meu nascimento, e a noite em que se disse: nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Amém? Pastor, veio uma situação aqui agora, na Diz. mente, assim,
perguntar assim, não. Pergunta. Eu acredito, quando Deus permite, igual aconteceu com o Jota, como para nós, Deus, agora assim, se Deus permite algo, porque Deus tem uns propósitos para alcançar alguém, né? Nos levar até onde, tanto que a gente ouve assim, olha, Deus às vezes te leva você adoecer para você ir lá para o leito que vai salvar outra vida. Sim. Você escuta essas coisas assim? Sim. Que Deus faz, né? Então eu acredito que quando, mesmo se nós sabemos, lógico que a gente pode até ter um entendimento, como eu contei para o senhor, antes de vir, né, do nosso caminhar como servo de Deus, que Deus vai botar situações, como eu falei, no hospital, uma coisa surpreendente, como ontem aconteceu comigo, essa madrugada, né, antes de dormir. Eu acredito que se Deus permite algo para salvar alguém, situações para nos levar até a situação, né, eu acredito que, como Jó, do sofrimento dele tão grande, tudo que ele falou da vida dele, até essa questão do nascimento, que amaldiçoou esse dia que o menino nasceu, tudo, Deus acho que não leva em consideração. Eu acredito. E quando é uma permissão de Deus, eu acredito. Que Deus não leva em conta. Porque você veja, né, graça, a luta de graça e tudo, né? Eu acredito assim, porque você, na hora que você está passando por algo tão dores, Você pergunta, você questiona. Você questiona, você não mais coisa. Não adianta a pessoa falar assim, desculpa cortar a senhora, mas não adianta a pessoa falar assim, né, que ela não questiona, que se ela passar uma prova dessa, ela não vai questionar. Porque questiona, não tem jeito. Você vai querer saber por quê. Deus, mas por que eu estou passando por isso? Eu quero saber, eu quero consertar. Né? Sim, eu fiz isso. Eu falei, Então, eu não blasfemei, mas questionar, eu questionei até a escola de missão. Lá que eu fui entender o que foi entender. E tudo que aconteceu na minha vida foi vontade permissiva de Deus. Eu precisava passar. É tanto, pastor, que um dos pastores da escola de missão falou para mim assim: o que você está fazendo aqui? Pega as suas coisas e vai embora para sua casa. Quase falou como uma mulher de Jó. Você não precisa passar por isso. Eu falei, deixa eu falar para a senhora, pastor. Eu respeito a senhora gosta muito da senhora. Mas, feliz ou infelizmente, eu preciso passar por isso. Ela foi na minha casa na Bahia, ela ficou 15 dias, entendeu? Ela viu como que era antigamente. E não era, nem era como antigamente. Para saber como era a minha vida, vocês têm que ir em Nova Venécia, perguntar lá quem era Graça Valade. Nova Venécia. A missionária Helena foi lá bem perto ontem, sabe? Quem falou que ela em São Gabriel. E aí eu falei para ela, feliz ou infelizmente, mas eu acho que felizmente eu preciso passar por isso. Para quebrar minha soberba, minha arrogância, minha altivez, meu orgulho, entendeu, pastor? Aí um dia eu falei para Deus, eu vou, nem que eu precise me deitar no chão e virar capacho de todos os pastores aqui na escola de missão. Mas eu quero ser mudada, eu quero ser transformada. E faltou isso, viu, pastor? Deus. E o dia que eu aceitei mesmo, sabe? E dói, pastor, dói você, sabe? Igual a sai do alto e vir para baixo. Dói demais. Então, a senhora falou aí que seu esposo foi milionário. Teve 1,5 milhão de dinheiro. Né? Perder tudo, meu Deus do céu, Jesus. E de repente você de patroa. Se eu tiver R$1.000, eu perder, eu estou sentindo, imagina. 1 milhão. Pastor, de patroa, vocês estão empregados. Caso de Joí, você chamar seu funcionário, tá? Quem é você hoje? Você não tem mais nada, entendeu? Pois é. Dói muito. Com certeza. Fala, Luiz. Até coisa assim, essa questão de perda. Vai rapidinho, nós já passamos do horário. Mas a questão de perda, o Senhor me ajuda muito. Porque há perdas, né, no passado, né, que se eu tiver que gostar de uma caneta minha, um objeto meu, você está entendendo? Se eu perder, se alguém pegar, eu sofro. Mas aí eu respiro fundo, agora estou no sono, se acontece alguma coisa que não se eu tenho mais para me dar. Eu trabalho assim na minha vida por isso, porque a perda, né, por outras situações, fica uma coisa difícil. Mas eu estava falando que a questão pior, pastor, é quando
Deus permite as coisas acontecer, que eu não vou falar a pessoa, sabe? E aí depois que uma pessoa já está com a enfermidade, que Graça falou, ela questionou, ela procurou entender, ela entendeu, ouvir Deus. E pior quando a pessoa já não está, sabe como? Mesmo Deus colocando outras pessoas, é complicado a pessoa entender. Psicologicamente ela está tão abalada que ela não consegue mais ouvir mais ninguém. Entendeu? Né? Outro dia eu fui no caminho ali, alguém questionou, falou assim, eu acho que uma igreja pentecostal, acho que eu vou a uma igreja lá perto da minha casa, porque está ficando pesado. Está ficando pesado. Né? Aí eu falei assim, mas você tem que prestar atenção numa coisa, você está fazendo parte da igreja, lá na Penha. Aí ela falou, mas você já te falei, o pastor não quer me aceitar lá, não quer aceitar os que estão maiores de idade. Eu falei, não, pera lá. Mesmo que você está visitando aqui, e mesmo se você visitar lá, parar de visitar aqui, você faz parte do corpo, em Jardim da Penha, total, né? Aí ela falou, não. Eu falei, então você está desviada? Você... Que toda ovelha precisa de um pastor, né? Sim, não, deixa eu dar continuidade aqui. Não, pastor, aí o negócio, eu ainda falo assim, mas aí a pessoa fica... Eu falei assim, Jesus, tá difícil. Deus dá a vitória que ela vai dar o Tá fim. difícil. Só debaixo da forte pressão psicológica é que as pessoas chegam a tal ponto. Conclusão, nessa lição vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Amém? Glória a Deus. Pergunta número 1. Como eram medidas a riqueza e prosperidade de Jó? Era o maior de todos. Aqui está escrito, eram medidas pela grande quantidade de animais servos e serviços do... De qualquer jeito, também. Qual era o principal negócio de Jó? Comércio e atividade no campo. Atividade no campo. Jó perdeu quantos filhos em um só dia? 10. Após tocar nos bens e na família de Jó, em qual área o diabo tem permissão para tocar? Na saúde. Amém. Segundo a lição, qual sofrimento Jó experimentou além do físico? Psicológico. Psicológico. Sim. Oremos ao Senhor. Ó Deus amado, Deus fiel, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero estar orando ao Senhor, quero, meu Deus, bem dizer, exaltar a tua santa presença. Pedimos ao Senhor, meu Deus, leva-nos em paz para os nossos lares. Meu Deus, pedimos ao Senhor, garante-nos a vitória e a bênção, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém, Jesus, amém? Não pega na mão do seu irmão, mas despede dele com a paz do Senhor, amém? Eu vou trazer a pastora,